Aleluia. Mas primeiro, para darmos sequência, eu acho que é bom a gente recapitular tudo aquilo que foi falado. Já foi 2 meses que a gente falou sobre isso. Então vamos falar novamente, de uma maneira, tentar ser mais rápido aqui, desde o início. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. No versículo 13 em diante diz assim, a versão da minha Bíblia diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus falou novamente: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Não foi carne e sangue, foi o Pai que está no céu que revelou. Versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Talvez na sua Bíblia está assim: terá sido ligado nos céus. Isso é importante, nós vamos lidar mais à frente. Tudo que ligares será ligado no céu, e tudo que desligares terá sido desligado nos céus. Versículo 20: Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia. Até aqui. O primeiro assunto que nós falamos foi justamente quando ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que Jesus estava ali colocando Pedro como sendo o fundamento da igreja? Nós vimos que não. Nós vimos que é uma forma de Jesus, ele tem esse costume, usar parábolas, usar metáforas, figuras de linguagem para estar ensinando coisas espirituais. Nós vemos ali paralelos que Jesus também usou essa mesma figura de linguagem. Mais à frente, lá em Mateus 21, no versículo 42, está assim: Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso. Versículo 44 ele diz: Todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E nós vemos Cristo claramente tratando ele próprio como sendo a pedra. Eu sou essa pedra que vocês estão rejeitando. Veja, ele confirma isso, e o próprio Pedro, a quem muitos dizem que ele é o principal da igreja, ele é a pedra, Jesus constituiu ele, o próprio Pedro fala que quem é Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, qual Lucas escreveu, relatou ali, Pedro estava falando. Lá no capítulo 4, Pedro fala assim: E Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Parece que ele estava lembrando dessas palavras que eu acabei de ler. Jesus falou: os construtores, esses anciãos, rejeitaram. E Pedro está falando: essa pedra rejeitada
É Jesus, a qual se tornou pedra angular, pedra de esquina. Todos já ouviram falar, a pedra de esquina é aquela mais principal em uma obra, que você coloca o fundamento. Se ela faltar, a obra vem abaixo. Novamente Pedro dizendo, o próprio Pedro falando lá na carta dele, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Novamente Pedro colocando Jesus como sendo o principal ser da igreja, ele que é a pedra, ele que é o líder supremo. Num próprio contexto a qual nós lemos ali de Mateus 16, depois de Pedro ter falado, tu és o Cristo, e Jesus de certa forma ter elogiado ele, não foi você que falou sozinho, foi o Espírito Santo. Mesmo assim, um pouquinho mais à frente, vocês viram que ele repreendeu Pedro: para trás de mim, Satanás. Nós vemos um contexto ali que não condiz com quem está colocando um homem para ser líder, para ser a pessoa principal da igreja. No mesmo momento que ele está ali falando, olha, que bom que você falou isso, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e um pouquinho depois ele fala, para trás de mim, Satanás. Então, só no próprio contexto já não vemos isso. Nós vemos Cristo Jesus como sendo a pedra. O próprio Paulo também, não só nós já falamos aqui das palavras de Jesus, falamos das palavras de Pedro, e Paulo também, ele também trabalha com essa figura de linguagem, de usar a igreja, essa construção, essa nova fé que está surgindo. Ele trabalha como sendo uma construção que tem que ser firmada em algo sólido, e é uma figura de linguagem que Paulo também usa ao escrever aos Efésios. Lá em Efésios 2:20, Paulo diz: vocês são edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sobre os ensinos deles, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Cristo Jesus, pedra angular. Novamente Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo é enfático nisso. Não somos nós os apóstolos, é Jesus. A conclusão que nós tiramos dessas informações que eu estou passando é que Jesus usa o nome de Pedro com um jogo de palavras que faz Pedro, que traz a lembrança pedra. Na verdade, no aramaico, o qual Jesus estava falando ali, tanto o nome Pedro e o nome pedra é o mesmo nome, e ele usa esse nome para trazer esse sentido de algo firme. Eu estou erguendo a minha igreja sobre algo firme. E o que era firme naquele momento ali? A fé que Pedro testemunhou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja que ele deixa claro que essa proclamação de Pedro não é do próprio Pedro. Nós vemos na palavra do Senhor que o ser humano é falho, que o coração do homem é enganoso. Ele diz que foi uma revelação do próprio Pai, do próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é firme, ele é sólido. Essa pedra, esse fundamento, é esta confissão qual Pedro declara naquele momento de maneira muito feliz. Amém, amados? Amém. O Espírito é fiel e imutável, ele é sólido, é ele que pode ser comparado a algo que é uma pedra, um fundamento. Mas vamos dar continuidade. Eu falei essa parte naquele primeiro momento.
Nesse segundo momento, vamos falar aqui do versículo 19 em diante. Ele diz: e eu te darei, melhor, uma outra versão, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Vamos tentar, como eu disse, ele usa figuras de linguagem, e ele usa algo para explicar sobre uma chave. Eu estou te dando algo que você vai ligar, algo que você vai liberar, algo e isso ele traz à memória uma chave. Você está ligando e desligando. E o primeiro sentido que nós enxergamos é que essa chave é o próprio Evangelho. Esse poder de ligar e desligar, nós temos que lembrar que não foi dado só a Pedro. Aqui ele está falando com Pedro. Mas se você está com a sua Bíblia aberta ainda, coloque aí em Mateus 18. 2 capítulos à frente, no versículo 17 e 18, ele vai dizer assim. Ele está falando com os seus discípulos, com a igreja ali que está em reformação. E ele diz: e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar, considera como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós vemos ele tratando e trazendo a mesma figura de linguagem, de ligar e desligar, esse poder dado ali em primeiro momento a Pedro, ele também dá a toda a igreja, a todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Amém? Não é só lá para Pedro. Mas é interessante que muitos estudiosos veem realmente esta preeminência ali em Pedro. E nós conseguimos enxergar isso, essa chave que abre a porta do céu. Porque Pedro, ele foi o primeiro a pregar as boas novas no início da igreja. O início da igreja é quando? É quando o Espírito Santo desceu sobre ele, no dia de Pentecostes. Ele foi o primeiro a pregar para todos, abrindo a porta do céu. Porque é somente através da fé em Cristo Jesus, através da pregação, que nós podemos ser salvos. A porta do céu é aberta. E não só, e ali era para os judeus. Para os gentios também foi, o primeiro que foi pregar aos gentios foi Pedro. Quando ele pregou ali, eu não esqueci, eu acho que era Cornélio. Ele pregou para Cornélio. Lembra aquela visão que Deus deu para Pedro? Olha, os animais que está descendo do céu, mata e come. Aí Pedro fala: nunca comi coisa imunda. Não diga aquilo que é imundo, o que eu purifiquei. Deus falando com ele. E logo após, vem um mensageiro e fala para ele ir até a casa de Cornélio. Não é um judeu, não é alguém da fé, mas é alguém que estava esperando ouvir o Evangelho. E ele foi lá, pregou para eles, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ele abriu a porta do céu. É nesse sentido nós conseguimos ver que essa chave que abre as portas do céu é o Evangelho. O primeiro sentido que nós temos no texto é que o Evangelho é a chave que abre a porta do céu. Aleluia. Amém? Amém. E isso nós conseguimos entender e fixar ainda mais quando nós vemos Jesus falando com os hipócritas fariseus. Ele diz assim lá em Mateus 23:13: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, eles também fechavam o reino do céu. Como que ele fechava? Pregando contra o Evangelho. O que é o Evangelho?
Jesus Cristo, Jesus é o Cristo. Tendo fé que Ele é o Cristo, você é salvo. Mas os fariseus pregavam que Ele não é o Cristo. Então a porta do céu, para aqueles que acreditavam nos fariseus, se fechava. Então, novamente, o primeiro sentido é: o Evangelho é essa chave que liga e desliga. A chave tem esse sentido. E tem um segundo significado também dessa chave. Nós conseguimos enxergar na Bíblia. Mas primeiro nós temos que ter uma noção da tradução de Bíblia. Tem uma parte aqui que é dito, que eu falei ainda, vai ser importante, onde a Bíblia diz: será ligado nos céus, ou será desligado nos céus. E outras Bíblias dizem: terá sido ligado nos céus e terá sido desligado no céu. A melhor tradução do grego, foi escrito no grego essas passagens, é: terá sido ligado nos céus. Você vai ver, a maioria das Bíblias está traduzida assim: terá sido ligado nos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Que diferença faz isso, Éder? Terá sido, dá uma conotação de algo que já foi anteriormente ligado no céu. Quando você ligou na terra, isso já estava ligado no céu. Você só está concordando com aquilo que já foi ligado no céu. Você não está por si próprio fazendo Deus obedecer a sua vontade. Não, é você que está reconhecendo a vontade dele. Amém? Então, nesse segundo sentido, nós já podemos começar ali a enxergar que a chave que liga e desliga é o próprio Deus. O próprio Deus é a chave que liga e desliga. Esse poder de ligar e desligar. Nós conseguimos já ter uma noção disso aqui no texto mesmo, chave, que é quando Pedro diz: tu és o Cristo. E ele só disse isso porque foi inspirado pelo Espírito de Deus. E somente por isso que Jesus diz: então você tem a chave. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele também o tem. Novamente, o poder de ligar e desligar não foi prometido só para Pedro, foi para toda a igreja. E quem é a igreja? Todos aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro dele. Nós temos a chave, e essa chave é Deus. Vemos ali também em Mateus 18: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós vemos ele confirmando. Antes ele diz, Mateus 18, versículo 18 e 19: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E ele diz o motivo dele estar falando isso: porque onde estiver 2 ou 3, ali estou eu. Nós conhecemos que o nosso Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está falando: eu estou ali, eu estou no meio de vocês, e é por isso que vocês têm esse poder de ligar e desligar. Mais uma vez, a nossa parte é concordar com aquilo que já foi ligado no céu, terá sido ligado no céu. E essa parte é a concordância com o Espírito Santo, é a comunhão com Ele. Um outro texto também, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, nós conseguimos enxergar também isso, esse poder de ligar, de perdoar pecados. De não perdoar, também é dado aos discípulos, que é a mesma coisa, a mesma figura de linguagem, traz esse sentido de ligar, desligar, de perdoar pecados, de não perdoar. Lá no capítulo 20 do Evangelho de João, no versículo 22 e 23, diz assim:
E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se diz a alguns perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Por que que eles podem perdoar e não perdoar? O versículo anterior diz: sobre eles foi soprado o Espírito de Deus. Não é de qualquer jeito, não é qualquer um. É aquele que tem o Espírito Santo de Deus, é aquele que tem Deus. A chave é o próprio Deus. O Espírito Santo ali é sobre eles. Aleluia. Desse modo, a chave que liga e desliga, nós podemos também lembrar da profecia de Joel, que o profeta diz que o Espírito seria sobre toda a carne. Servos e servas profetizarão, terão sonhos, anciãos, todas as pessoas. O que nós podemos também lembrar da promessa de Jesus, que ele iria, mas enviaria um Consolador. E qual a parte do Consolador? Ele nos ensinaria tudo. Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus disse e também nos ensinaria. Ensinaria o quê? A vontade de Deus. Essa vontade que nos permite conhecer o que é que deve ser ligado e o que é que deve ser desligado. Portanto, a comunhão com o Espírito de Deus é a causa dessa sintonia de vontades equivalentes. Ter a vontade igual a de Deus. Novamente, João, lá em 1 João, numa carta que ele escreve, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: se pedirdes alguma coisa segundo a vontade de Deus, a vontade dele, ele nos ouve. Mas o texto que mostra que aquilo que será realizado através dos nossos pedidos será ligado se nós pedimos conforme a vontade de Deus. Aleluia. Eu quero só terminar lendo aqui um resuminho para a gente terminar aqui, e vocês já vão ver a pastora, vão ver um culto mais alegre, porque vocês estão já quase dormindo. Eu sei que é um pouco maçante, mas eu estou terminando. Em suma, Jesus constrói a sua igreja sobre uma firme fé sólida, a qual Pedro teve a felicidade de demonstrar por influência do Espírito Santo. Todos que possuem essa fé, pois isso não foi dito somente a Pedro, possuem também o Deus dessa fé e a incumbência de espalhar essa fé por meio do Evangelho, o qual, por sua vez, é o modo de entrada nos céus. É a chave. Esse Deus, como também o Evangelho, são comparados a uma chave nas mãos do crente, a qual liga e desliga, pois Deus, estando em comunhão com os da fé, transmite-lhes a sua vontade eterna, de maneira que estes podem concordar com aquilo que anteriormente terá sido ligado ou desligado nos céus. Amém? Amém. Aleluia. Era só isso daqui. Que Deus possa nos abençoar com esses momentos de ensino. Que o Senhor venha trabalhar em nosso meio, para que não sejamos levados a qualquer vento de doutrina. Jesus, Ele é o fundamento, é Ele a qual nós devemos confiar, é sobre Ele, os ensinamentos dEle, que nos levam ao céu. O Evangelho é as boas novas. Boas novas é a salvação que só é através de Cristo Jesus. Ela abre a porta do céu. Às vezes você quer que liga e desliga algo aqui na terra. Você quer que ligue e desliga uma cura, um emprego, mas nada é mais importante do que a sua salvação. É Ele a qual nós desejamos e confiamos, cremos, a pedra angular, pedra de esquina, que nós não tropecemos nela. Amém? Aplaudem ao Senhor.